passada, nós estávamos falando a respeito da citação, né? Disse para vocês das diversas espécies de citação. Trouxe, inclusive, a lei atualizada, né? Que traz a citação pelo meio eletrônico como modo preferencial, ainda que seja para as pessoas naturais, tá? Ou seja, não só as pessoas jurídicas, como anteriormente vinha acontecendo, né? Quando da vigência do nosso Código de Processo Civil. Aí nós falamos, só recapitulando a matéria, que nós temos as citações diretas, indiretas, a direta quando é feita na pessoa, né, do requerido, do citando, enquanto que a indireta é realizada por intermédio do seu procurador. Falamos da citação real e da citação ficta, destacando que a citação real é aquela em que se tem certeza de que o requerido foi intimado, enquanto que na citação ficta, né, o que nós temos é uma presunção de que ele foi citado. E disse para vocês que na classificação das citações, nós dizemos que é citação ficta, né, a citação por hora certa, bem como a citação por edital, tá? Disse para vocês, esse ponto é importante, que a citação por hora certa é aquela em que o oficial de justiça, depois de 2 vezes frustrados, após procurar o réu, né, observa que ele está se ocultando, não é, do ato citatório, então ela intima, né, ela avisa a pessoa da família ou o vizinho de que no dia tal, na hora tal, em data e hora especificada, ela irá comparecer para a citação e se a pessoa lá não estiver, ela considera o ato concretizado, realizado, tá certo? Falei para vocês que ao noticiar isso nos autos, o cartório, né, o juiz, a secretaria irá intimar o réu, enviar uma carta, melhor dizendo, por AR, né, noticiando ao mesmo sobre o ocorrido, tá bom? Esses foram os principais pontos aí, né, que eu destaquei para vocês a respeito da intimação, obviamente, da citação, obviamente dizendo que a citação, né, quais eram os efeitos da citação no processo, que ela torna a coisa litigiosa, constitui devedor e mora, né, induz litispendência e interrompe a prescrição, né, quando da realização do despacho, a partir do despacho que defere, né, que determina a citação, o despacho determina a citação, lembrando que este prazo da interrupção da prescrição deverá retroagir a data da propositura da ação. Muito bem. Feitas essas observações, falamos um pouquinho a respeito das intimações. Se eu disse para vocês que a citação é o ato pelo qual... Boa noite, pessoal. Que a citação é o ato pelo qual, né, o devedor, o requerido, né, o réu da ação, toma conhecimento de que contra ele foi proposta uma ação, ou seja, ele é comunicado da existência de um processo em face à sua pessoa, né? E a citação é o ato pelo qual se concretiza a relação processual. A intimação é o ato pelo qual se dá ciência às partes e a alguém, tá certo? Sobre determinada situação. Tudo bem? Sobre determinado ato do processo, sobre os andamentos do processo. Então, quando eu falo em intimação, entendam vocês que é o ato que dá ciência à parte, tá? A intimação está prevista lá no artigo 269 do nosso Código. 269, vejam lá. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo, tá bom? Todos os demais
comunicações, ciência dos atos que acontecem no processo, irão ocorrer por intermédio da intimação. Então, as partes são intimadas, interessados são intimados, auxiliares da justiça são intimados. Como assim, Rogéria? Uai, o perito, não é intimado para prestar esclarecimento, o perito é intimado para designar a data de uma perícia. Tudo bem, gente? Então, esses atos fazem pela intimação. Meus caros, a intimação, muito embora possa guardar semelhanças com a citação, são situações totalmente diversas e que, como consequência, não devem ser confundidas. Significa dizer, noutras palavras, que citação não deve ser confundida. A citação não deve ser confundida com a intimação. São situações diferentes, certo? Por que são institutos diferentes? Porque enquanto que na citação esta é dirigida ao réu, a intimação é dirigida às partes. O que eu vou dizer com isso? Ela é dirigida ao réu, bem como ao autor, às partes. Bem? A citação destina-se para comunicar o réu sobre a existência de um processo, né? Está, em outras palavras, chamando o réu para integrar, né, a relação processual. Já a intimação, a sua finalidade é apenas e tão somente a te dar ciência de algo, tá bom? Ciência de algum ato processual ou de algum termo processual. Por exemplo, intime a parte acerca da audiência de conciliação, acerca da audiência de intimação, de instrução e julgamento. Intime a parte a tomar ciência do laudo técnico juntado nos autos do processo. Tudo bem? Se faz essas situações, essa ciência à parte, para que a parte tome conhecimento, se faz, então, por intermédio da intimação. Quando eu penso em citação, a citação ela é feita diretamente ao réu, diretamente ao citando, enquanto que a intimação ela será, salvo exceções, né? Adota-se como regra que a intimação irá ocorrer na pessoa do advogado. Então, quem recebe as intimações somos nós, advogados. E aí, muitos dos alunos, não sei se alguém daí também tem essa dúvida, já me questionou, esse professor, como é que a gente faz para saber o andamento do processo? Como que ocorre o andamento do processo? Aí eu falei assim, olha, nós somos intimados pelo Diário Oficial, Diário Eletrônico, tá bom? Então, as publicações, elas saem no Diário Eletrônico, nós tomamos ciência desses atos e aí passamos para os nossos clientes, tá bom? Ai, mas você lê o diário, Rogéria, todos os dias? Nossa, eu passaria o dia lendo os diários, né? Não, não leio. A própria OAB, eu sou associada, né, da ASP, Associação dos Advogados do Estado de São Paulo. Dentre os serviços oferecidos pela ASP, está o das publicações, da intimação das publicações. Então, todo dia, né, logo pela manhã, na verdade, lá para as 11 horas, meia-noite, eu já recebo no meu e-mail as intimações, né, do dia anterior, tá? Que são disponibilizadas no diário eletrônico, tá? E aí eu vou cumprindo as determinações que o juiz determina, então às vezes não é para mim, é para a parte contrária, mas também somos intimados, ok? Pelo diário eletrônico, tá joia? Em regra, ocorre dessa forma.
No entanto, situações existem em que as partes também são intimadas diretamente, tá? Elas não são intimadas à pessoa do seu advogado, mas sim pessoalmente. Geralmente, essa intimação pessoal da parte ocorre quando a ela compete praticar um ônus, né? Um ônus não, um ato que deva ser praticado pela própria pessoa. Por exemplo, quando houver uma audiência de instrução em que haverá a oitiva da parte, né? Oitiva do depoimento pessoal das partes, da autor e réu. Como ele vai ter que depor, ele acaba sendo intimado pessoalmente. Outro exemplo, quando o processo fica parado, sem andamento, o juiz manda intimar a parte pessoalmente para que ela dê andamento ao feito no prazo de 5 dias, sob pena da extinção. Esta situação, né, esta intimação também ocorrerá de maneira direta e pessoal à parte, tá bom? Então, será pessoal quando o ato tiver de ser praticado pela própria parte. Tudo bem, gente? Pessoal, o artigo 269, parágrafo 1º, 269, parágrafo 1º, diz que o advogado pode intimar o advogado da parte contrária, tá? Isso é até curioso, porque, puxa vida, né? Esse código, ele foi bem escrito, mas ele tem umas passagens, uns nuances, que acabou que onerando, não é onerar, mas sobrecarregando um pouco o serviço do advogado, tá? Lógico, sempre com o intuito de descongestionar, né? O judiciário para dar maior celeridade e tudo mais. Mas a gente tem aqui algumas passagens que algo que não deveria ser atribuído a nós, como, por exemplo, intimar as testemunhas da realização da audiência, compete a nós, advogados, tá? Aqui nos deu uma faculdade, né, de intimar o advogado da parte contrária. Essa faculdade, eu vou ser sincera, eu não vejo, nunca vi, né, no exercício aqui da minha profissão, ter sido posta em prática em algum processo meu, ou por mim, ou por advogado, e nem de colegas comentarem a respeito. Mas ele está aqui para quando. E é interessante porque quando a gente tem algumas varas são muito lentas, muito lerdas, né? E aí, para se dar uma maior agilidade, né, no processo, no andamento do processo, acaba sendo de bom tom esse dispositivo aqui, tá bom? Então, olha o que fala o parágrafo 1º. Só voltando aqui, né? A intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Parágrafo 1º. É facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio. Esse meio do correio, faça um asterisco, puxa para o lado, escreve AR. Juntando aos autos a seguir, cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento. Nem precisa. Está posto aqui, ó. E do aviso de recebimento. Por quê? Reitero para vocês algo que eu já havia lhes dito na aula passada. Se nós não tivermos o aviso de recebimento, você não tem prova de que você cumpriu o ato, de que você realizou o ato, tá? O aviso de recebimento, por favor, procurem no Google o que é um AR, né? É um documento preenchido pelo correio. Agora parece que eles estão fazendo eletrônico. Antes era um envelopinho rosinha, meio laranjadinho, né? E que será, nós colocamos, né, quem é o remetente, o destinatário. E o destinatário, quando recebe a cartinha, né, a carta, ele vai assinar, grafar que ele recebeu. E este comprovante cai nas mãos do remetente, de tal modo que ele passa a ter prova, então, de que praticou aquele ato, fez uma notificação, aqui a intimação, tá? Gente, a intimação tem que ir com a cópia do despacho, tá? Tem que ir com a cópia, então, do ofício, né, de intimação, tá? Legal. Outro ponto interessante é do artigo 272 do Código.
O artigo 272, ele fala que o advogado pode exigir que as publicações saiam exclusivamente no seu nome, sob pena de nulidade do ato. Tá? Esse artigo, essa prerrogativa, ela é bastante utilizada, é bastante comum na prática forense, em especial naqueles grandes escritórios de advocacia, que há uma rotatividade de profissionais muito grande. E aí se cai no nome, né? E se a publicação sempre sai no nome de um advogado que no começo estava vinculado ao escritório, depois sai desse escritório, pode causar algum prejuízo, né, ao cliente, ao jurisdicionado. Então, pensando nessa situação, pensando, por que não, até no controle interno do escritório, né, de saber a quantidade de processos que está tendo, enfim, o controle de quem está respondendo por cada processo, existe, então, esta faculdade do artigo 272 do Código de Processo Civil, tá bom? Pode ser por qualquer outro motivo, tá? Aliás, na prática, não tem que justificar. Esse é um direito previsto na lei do 272, tudo bem? Também, gente, as intimações podem ocorrer em nome da sociedade de advogados, tá? Dos advogados. Por exemplo, eu sou uma PJ, eu tenho uma sociedade, né? Eu pertenço, melhor dizendo, a uma sociedade de advogados. As intimações, se eu e meu sócio assim quiséssemos, poderíamos proceder dessa forma. Eu, praticamente, não quis, porque acho que ia dar mais trabalho, ia fazer mais confusão, a gente se acomoda, se ajusta, né? Acomodar no sentido de operacionar de uma outra maneira, mas saibam vocês que o legislador permite essa prática. Só dar uma lida, então, no 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, considera-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Os advogados poderão requerer que na intimação a eles dirigida figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrado, obviamente, na Ordem do Advogado do Brasil. Que eu quero dizer com isso? Desde que seja, fique tranquilo, desde que seja uma sociedade, né? Uma PJ, né? Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e seus advogados, com o respectivo número da inscrição da OAB, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. A grafia dos nomes das partes deve conter abreviaturas. Olha, o parágrafo 5º é o que eu estou querendo dizer para vocês. Só dar uma colocada aqui. Parágrafo 5º no material. Olha o que fala. Constando dos autos, pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados ou o seu desatendimento implicará nulidade, certo? Irá implicar, então, em nulidade. Joinha? Tranquilinho? Muito tranquilo, né? Legal. Nós vamos falar um pouco agora sobre as formas de intimação, tá? Como que ocorrem os atos, as intimações? Meus caros, as intimações, elas ocorrem, first of all, primeiramente, pelo meio eletrônico, tá? Pelo meio eletrônico. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoas jurídicas de direito público, de direito privado, vai pelo meio eletrônico. Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, né? Eles possuem um cadastro perante o Judiciário que também que viabiliza essa intimação, tá certo, pessoal? Será intimado na data em que ele realizar a consulta, né? Nesse cadastro, tá bom, gente? Lembrando que há um prazo de 10 dias contados do envio da intimação para se fazer a consulta sob pena de entender de que ela foi realizada, tá bom? Tudo bem? Então é assim, ó. Eu vou intimar a Fazenda Pública. Eu intimei a Fazenda Pública, eu jogo lá no meio eletrônico que eles são cadastrados. Eles têm 10 dias
para tomar ciência disso. Se eles não tomarem ciência no prazo de 10 dias, considera-se dar-se-á o início do prazo no término desses 10 dias, a partir do 10º dia, tá? Tudo bem, mas ele tomou ciência no 3º dia, tudo bem, então dará-se-á início à contagem do prazo nesse 3º dia, tá? Bom, diário oficial é o que acontece conosco, nós advogados, é o meio pelo qual o advogado, então, vai ser intimado, né? Quando ele não tiver sido intimado diretamente, por exemplo, nas audiências, às vezes nós somos intimados, saímos das audiências intimados. Há necessidade de vocês se acautelarem com isso, tá? Porque às vezes o juiz joga lá no sistema, nem fala, saíram, doutor, vocês saíram intimados, e a gente não sabe e aí acaba causando prejuízo às partes, tá bom? Bom, legal. Gente, quando houver a intimação pelo diário oficial, lembrem vocês como se faz a contagem do prazo. E isso, inclusive, já foi objeto de aula. Primeiro, nós temos a disponibilização. Vocês vão ver se sair uma publicação da Rogéria, né, na data de hoje. Pode até colocar no escavador, vai sair todas as publicações. Rogéria, vocês vão ver lá que tem a publicação de hoje, tá certo? Foi disponibilizado hoje. Amanhã, essa publicação vai ter sido publicada. O prazo da intimação para determinado ato terá início no dia seguinte útil, tá bom? Então, suponham vocês que o juiz me deu prazo para eu arrolar testemunha. Hoje. Foi disponibilizado hoje, foi publicado, será publicado amanhã, na quarta-feira. Meu prazo terá início na quinta-feira, tudo bem? O prazo terá início na quinta-feira, porque é o próximo dia útil seguinte. Tá, Rogério, foi disponibilizado na sexta. Disponibilizou-se na sexta, publicou-se na segunda, terá início na terça. Tá bom, gente? Bom, a intimação pelo correio está disciplinada lá no artigo 279 do nosso Código de Processo Civil. Ela será dirigida às partes, será dirigido, né, aos representantes das partes. Poderá o advogado também ser intimado em algumas situações, né, nas comarcas em que não tiver diário oficial, via correio, tá? Isso é péssimo, é retrógrado, porque isso retarda, né, no sentido de atrasar o regular andamento do feito. E eu vou ser sincera para vocês, gente. O processo eletrônico são, obviamente, não posso dizer que são todas as varas, tá? Não são. Mas, em especial na pandemia, foi de assustar. Foi no sentido de juiz já apreciar no dia seguinte, já ter despacho, ter sentença, foi uma loucura. Em alguns processos foi uma loucura. Em algumas varas foi uma loucura. Não estou dizendo que forem todos, mas e nem todos os processos, que aqueles que dependiam de prova, né, ficaram todos parados, estagnados, da audiências também, mas aqueles que são matéria de direito, né, com menor complexidade, enfim, os provas documentais eram suficientes para o julgamento, nossa, foi assustador, tá bom? Vamos lá. Próximo modo de intimação acaba sendo pelo mandado, tá? Com observância no artigo 239 do Código de Processo Civil, que vai ser realizada, portanto, por oficial de justiça. Depois eu peço para que vocês leiam esses artigos, então, 239, 274 também, tá bom, gente? Ó, só prestem atenção porque quando o oficial de justiça suspeitar da ocultação da parte para que haja a sua intimação, ele também poderá fazer a intimação por hora certa, tá? Então, não é apenas a citação que se admite fazer por hora certa. A intimação também pode ocorrer desse modo. Tá bom, gente? Legal. Muito bem. Muito bem.
Tá. A citação por mandado, né? Quando que ocorre essa citação por mandado, ou seja, por intermédio do oficial de justiça? Ela vai ocorrer quando a lei assim determinar, ou, né? Desculpem, quando a parte assim determinar, ela vai ocorrer quando a parte assim determinar, ou quando frustradas as outras espécies aí de intimação. Tá joia, pessoas? Legal, legal. E quando que a pessoa vai ser intimada por edital? Por edital, quando a pessoa, né, o intimado, não for localizado. Belezura? Ô, pessoas, vocês têm alguma dúvida a respeito da matéria? Não? Tá, belezura? Maravilha, muito bom. Gente, é o seguinte, ó. O que eu falo para vocês? Vamos passar uma linha do tempo. Eu preciso que vocês estejam bem criativos aí, tá bom? Falei para vocês no começo dos nossos encontros que o procedimento comum, ele é uma novela, começo, meio e fim, como a música de Djavan, começo, meio e fim, turu, turu, né? Enfim. Então, vejam vocês que nós estamos localizados na fase postulatória, tá? E tem como característica principal ser a oportunidade em que as partes oferecem as suas teses. O autor, sua prestação, o réu, sua contraprestação. Joia? Então, dentro desse contexto, eu estou trazendo a petição inicial, atos de citação, tá? Para que o réu seja chamado a integrar a relação processual. Tudo bem? Estou aqui. Aí eu fiz um gancho e falei, olha, a citação não deve ser confundida com a intimação. Vejam que são situações semelhantes, mas que diversas. Já passei a intimação para vocês. E aí, eu, antes de fazer a contestação, antes de falar sobre a contestação, que é o que fecha a primeira fase, processo de conhecimento, eu abro um outro paralelo, eu faço um outro gancho referente à audiência de conciliação. Por qual razão? Pelo simples fato de que na justiça comum, civil, o legislador sofreu algumas influências da Justiça do Trabalho e até do juizado especial, de que no sentido de homenagear, ou enfatizar, ou dar aso, né, Oi, gente, eu caí. Desculpem. Havia me ligado aqui da Ingeforte. Não acabei nem atendendo, devia ter atendido. Se lá, de novo, vou ter que atender. Que deram aso, assim, a importância da audiência de conciliação, tá? Então, hoje, no procedimento comum, nós temos que o réu será citado para comparecer à audiência de conciliação. Antes de oferecer defesa, deve o réu comparecer a uma audiência que o juiz vai designar para tentar recompor aquele litígio, para tentar resolver aquela questão amigavelmente. Tudo bem? Legal. Aí, por isso é que no 319, lá nos pedidos, consta dos requisitos da petição inicial
consta que o autor ele deve informar, né, se ele tem interesse ou não na realização da audiência de conciliação, tá? E a importância dessa audiência é tão grande que se por um acaso o autor, se por um lapso, se esquecer de dizer, juiz, eu quero realizar essa audiência, presume-se que ele tem interesse em se conciliar. Então, o silêncio do autor na petição inicial, no tocante ao seu interesse em realizar uma composição, um acordo, é do sentido de que há o interesse, tá? Essa audiência será realizada, ok? Aí, vocês vão falar assim, tá, Rogério, é legal, só que eu sou estagiária, a comarca tal, o juiz tal, e ele não faz audiência, não. Contar que não tem audiência de conciliação de mediação, não. Aí eu vou falar assim, beleza, gente, take it easy. A não designação dessa audiência, parte do juiz, constitui mera irregularidade. Não vai haver nulidade do processo, tá? E aí eu vejo que tem muitas varas acabam não agendando, não designando essa audiência. Já determina que o réu ofereça a defesa, tá? Tem que se conciliar. Tem juízes que entendem o seguinte, ó, se realmente houver interesse de conciliar, o advogado do réu sabe, né? Tem os dados do autor, procure e ofereça lá a sua proposta de acordo e depois já me traga nos autos mastigadinho, né? Só para que eu realize aí a homologação dessa composição, tá? Então, se isso vier a acontecer, entendam vocês que nós não vamos estar diante de uma situação em que seja a nulidade do processo, tá bom? Mas apenas e tão somente mera irregularidade. Ó, se o autor não tiver interesse em realizar a audiência, ele deverá fazer isso no constar no processo, né? Porque eu disse para vocês que o silêncio do autor implica na presunção de que há o interesse em fazer o acordo, tá? Na realização da audiência de conciliação. Tá. O réu pode manifestar o seu desinteresse? Claro que sim, tá certo? Ele pode sim manifestar o seu desinteresse, desde que ele ofereça uma petição, né, com antecedência mínima de 10 dias da realização. Se em 10 dias anteriores à audiência ele atravessar uma petição dizendo que ele não tem interesse na realização da audiência de conciliação, beleza, essa audiência não será realizada. Tudo bem? Gente, só prestem atenção, porque quando nós estamos falando, né, eu havia dito em momentos anteriores para vocês, que o prazo de contestação do réu, o prazo de contestação terá início a partir, né, da audiência de tentativa de conciliação frustrada. Se o réu atravessa uma petição dizendo que não tem interesse em se conciliar, a partir dessa petição, dará-se-á início ao prazo para ele oferecer, a defesa. Tudo bem? Então, ó, a partir do momento que ele formaliza o seu desinteresse ou o seu não interesse na audiência de conciliação, ele precisa dar início, né, a contagem do prazo para oferecimento da sua defesa. Bem? Professora? E se
O polo passivo da ação for composta de 2 ou mais réus. Em outras palavras, e se eu estiver diante de um litisconsórcio passivo? Se estivermos diante de um litisconsórcio passivo, nós vamos resolver esse impasse reportando aos princípios e aquilo que inspirou e norteou nosso Código de Processo Civil. Eu falei para vocês que esse código ele é elevado no espírito da conciliação, colaboração. É óbvio, para que não haja a audiência, é necessário que todos os litisconsórcios manifestem o seu desinteresse. Se apenas um manifestar o seu desinteresse em realizar a audiência, entendam vocês que essa audiência será permanecida. Ela irá, portanto, ser realizada. Tudo bem, gente? Tranquilinho até aí? Tá. E se as partes não comparecerem à audiência? Gente, se o réu não comparece à audiência, irá configurar ato atentatório à dignidade da justiça, tá bom? Ato atentatório à dignidade da justiça, suscetível de multa de 2% sobre a vantagem econômica, o valor da causa atribuído. Bem? Então, foi designada a audiência de conciliação, não tem interesse em me conciliar, não vou nem aparecer, estou dando de ombros para o Estado. Cuidado, neném, pode até estar de ombro, mas vai incorrer na multa de 2% decorrente do ato atentatório à dignidade da justiça. Gente, quando estamos diante de um ato atentatório à dignidade da justiça, quem é ofendido não é a parte contrária. Quem é ofendido é o próprio Estado. Como consequência, esta multa será revertida ao Estado e não à parte contrária. Tá bom, gente? Tudo bem? Será, então, revertida ao Estado. Professor. Oi? Mas isso ambas as partes, né? Tanto o autor quanto o réu. São ambas as partes. Isso, tá. ambas as partes, tá? Eu não estou achando o artigo aqui, mas sim, o comparecimento das partes é obrigatório. Agora, o que eu não vejo acontecer, vou ser sincera para você, é que no ato da citação ou da intimação da parte, elas estarem advertidas da ausência, tá? Porque isso deve integrar a intimação, integrar a citação, bom? Mas nem sempre acontece. Eu vou ser sincera para vocês, que eu vi umas 2 vezes apenas constar que o não comparecimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça, tá certo? Mas precisamos estudar aqui o texto da lei, tá bom? Pessoal, o artigo 334, parágrafo 7º do Código de Processo Civil, 334, parágrafo 7º do Código de Processo Civil, admite que as audiências sejam realizadas pelo meio eletrônico. Isso aí, na verdade, era algo que seria no futuro e, lamentavelmente, com a pandemia, as audiências pela via eletrônica estão ganhando força. Eu falo lamentavelmente porque é o ó, né? Muito, muito frio, muito ruim, difícil, a questão de cair sinal, né? É difícil de nós sentirmos a parte contrária, o calor da emoção, é terrível, gente. Eu não sei se é porque eu sou velha, né? Quer dizer, não me julgo tão velha assim, mas se eu já fiquei de uma geração que tem uma resistência nessas questões eletrônicas, e existe, eu sei que na Justiça do Trabalho, a tendência é que todas as audiências, principalmente na trabalhista, ficou terrível, né? Passem a ser pelo meio eletrônico, e existem barulhinhos de que no cível também. Por outro lado,
parece que a partir de setembro, outubro, as audiências acabem retornando aí de modo presencial, que é muito melhor, para você explicar uma situação para o juiz, a parte contrária, né, ponderar, enfim, gente, é a mesma coisa de vocês. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência. Logo quando começou a pandemia, todo mundo dentro de casa, foi aquele caos, né? Eu fiz muito disso com os meus amigos, né? Eu tenho um grupo de amigos muito bacana, todo mundo solteiro, na mesma vibe e tal. E a gente se falava, abria chamadas de voz. Por exemplo, o show do Alok, o primeiro show do Alok que teve, que passou na Globo no sábado, eu assisti com meus amigos, aí cada um na sua casa, ouvindo som alto, brincando, dançando, tiramos até foto, cada um bebendo o seu drink, daquilo que queria e tal, e nos divertindo, tá? Só que eu falo para vocês, passou de longe de eu estar num show com eles, me divertindo ao vivo. Ou, não gosto de falar mesa de bar, porque isso pode parecer meio vulgar, e não é nada de vulgar, mas um barzinho gostoso, um botequinho bem frequentado, né? Para ouvir um sambinha, tomar um chopinho. Que coisa melhor do que eu aqui, vocês aí, a gente, né? Teve o aniversário de uma colega nossa que foi no auge da pandemia, resolvemos abrir o vídeo, né? Uma chamada assim no Google Meet. Ah, gente, foi legal, até foi, mas assim, tira o microfone, fala. Fala, Rogério, não tem aquela conversa destravada, é uma conversa travada, né? Imagine vocês uma audiência, a audiência fica travada. Tudo bem, há formalidades que devem ser respeitadas quando da realização da audiência, obviamente que existe, gente. Tem que ser formal, mas a gente consegue articular melhor algo que na via eletrônica muito a desejar, tá bom? Pessoas, deixa eu só verificar se eu esqueci de colocar alguma coisa aqui para vocês. Tá, esqueci, ó. O negócio é o seguinte: admite-se 2 sessões de conciliação, tá? Desde que o intervalo entre elas não seja superior a 2 meses, tá? O que significa isso? Pode ser que as partes tenham sido, né, convocadas para uma audiência de conciliação, e aí não saiu a conciliação, mas há uma soprotriz, uma coisinha que precisa ser lá ajustada, melhor refletida e tal. E aí as partes acabam, né? Você, olha, precisa amadurecer melhor e tal. Quando houver essa chance de composição, admite-se uma redesignação de uma nova sessão, tá? Sempre para facilitar o acordo. Gente, isso acontece muito nas áreas de família, tá? E por que isso acontece muito nas questões familiares? Porque nas questões familiares é algo muito íntimo, né? Principalmente quando a gente está falando de criança, de filho, pensão, visita em especial, né? Teve um juiz, eu vou me utilizar da fala dele, porque acho que isso vai expressar muito bem qual foi a intenção do legislador. O juiz chegou uma vez numa audiência em que eu participei e falei assim, ó, o negócio é o seguinte, olhei para as partes, cara feio, fechado. Ou vocês fazem um acordo aqui, pelo menos aqui vocês chegam num ponto, ou quem vai decidir isso aqui sou eu. Só tem um detalhe. Tudo bem que não era uma audiência de conciliação, o processo já havia se avançado, né? Estávamos numa instrução já com um laudo realizado. Mas o discurso dele foi esse. O negócio é o seguinte, eu tô de fora, eu não sei a rotina de vocês. O que eu tenho aqui, ó, é papel. Se vocês não chegarem num ponto, decidir o que é melhor para vocês, o que é melhor para o filho de vocês, eu decido desse jeito. E aí vai ter que cumprir o que está posto aqui. Seja bom, seja não seja bom para vocês, para a criança, é isso aqui. Então vocês se decidam agora. Nossa, para quê, né? Para quê? Conversa vai aqui, conversa vai ali, as partes temerosas se relaxaram um pouco, no sentido, né? Aliviaram um pouco a tensão e tal, e chegaram num denominador comum, tá? Então, essas
duas sessões, elas têm por finalidade exatamente isso, fazer que haja uma composição, porque uma composição no processo, gente, todo mundo sai ganhando, né? Primeiro porque o desenrolar de um processo é bastante emocionalmente desgastante, bom? Ainda mais quando temos essas questões aí familiares envolvidas, tá? Gente, a audiência deve ser designada com antecedência de pelo menos 30 dias, tá? Devendo ser o réu citado com pelo menos 20 dias de antecedência, lembrando que nos 10 dias, né? Últimos 10 dias é o prazo fatal que ele vai ter para desistir, para manifestar o seu desinteresse na audiência de conciliação. Bom, faltou-me dizer a respeito dos princípios da mediação, da audiência. Antes de falar desses princípios, se vocês olharem o código, ele vai dizer, né, audiência de conciliação e mediação. Pessoal, a audiência, a mediação, muito embora o legislador, aliás, o legislador ele se utilizou dessas duas expressões porque mediação não deve ser confundida com conciliação, tá? Técnicas totalmente diferentes. Nós vamos nos utilizar da conciliação quando as partes envolvidas não tiverem uma relação pré-existente, tá? Assim, Rogério, eu e a NET, sabe? A NET 2106, né? Eu não tenho relação nenhuma pré-existente, tá certo? Então, se eu tiver um litígio com a NET, eu vou me usar da conciliação. Se o João bateu no carro do Antônio, eles nunca se viram na frente, tá? O método a ser utilizado numa audiência vai ser o de conciliação. Cede um pouquinho daqui, segue de um pouco dali, compreende um pouco cá e resolve. Quando falamos mediação, pressupõe que as partes envolvidas tinham uma relação pré-existente. As relações familiares, tá? Questões de divórcio, tinha uma relação de amor, de afeto, né? Isso. E podemos ter várias outras. Eu me recordo uma vez no juizado, até eu fiquei um pouquinho de mediação. Na verdade, era uma relação comercial, uma rescisão, estavam discutindo o valor de uma multa, só que as partes, elas tinham uma relação, elas se conheciam, né? Elas eram vizinhas, né? A autora era vizinha do estabelecimento, e era um pequeno estabelecimento, enfim, e a gente acabou conseguindo utilizar a técnica da mediação. Eu faço aqui um parênteses para vocês e digo que a mediação ela vem ganhando força, a técnica da mediação vem ganhando força. E eu fiz o primeiro curso de mediação, eu fiz em São Paulo, tá? Na Escola Superior da Magistratura, em 2007, há muito tempo, quando ainda era um projeto, enfim. E eu digo para vocês que é importante que vocês façam uma extensãozinha aí do curso e realizem, né? Acho que hoje em dia tem o online, né? O curso de mediador, tá? Por qual razão? Ainda que vocês não queiram, não tenham interesse em atuar como mediador na prática forense, e hoje o mediador ele é remunerado, tá? Pelo Tribunal de Justiça, na verdade é pelas partes, é uma colaboração, enfim. Mas para que vocês que forem atuar, seja como juiz, como Ministério Público ou como advogado, saibam se comportar nessas audiências, tá? As audiências de mediação, me recordo quando eu fiz o curso, que primeiro que o mediador, ainda que seja advogado, ele não vai se apresentar como advogado. Tem mediador que ele sequer lê o processo, tá? Porque a mediação é exatamente para desarmar as partes, para deixá-las
não queria termos mais vulneráveis, mas mais tendentes a uma composição. Mais vulneráveis, no sentido de mais abertas, né? A fazer uma conciliação. Tanto é, quando vocês forem fazer um estágio e observarem, com marcas que têm uma estruturinha um pouco melhor, vocês vão verificar que as salas de conciliação, de mediação, elas não são retangulares. Porque as mesas das salas, né, não são retangulares, porque a mesa retangular, ela dá uma ideia de separação de polo, né, de partes. Do lado esquerdo do coração do juiz para quem olha, sempre o autor, do lado de lá, sempre o rei, né? E na mediação isso não deve existir. O que tem que existir é uma mesa redonda, que está fazendo cosquinha no meu pé. É uma mesa redonda em que não tem ordem, posição para as partes sentarem. Você que quer, fica à vontade, né? O mediador pede para que a parte fale, não para que o advogado fale. Aí vocês vão me dizer, Rogério, professora, mas então o advogado não é importante nessa audiência? Claro que é. É importante, é figura imprescindível, mas no espírito conciliador, sem deixar que o seu cliente fique em prejuízo, tá? De que jeito que a gente faz isso? Ué, nosso cliente está nervoso, com a emoção à flor da pele, não consegue se expressar da maneira como gostaria, e lá nós estamos para ser o porta-voz dele, né? Melhor dizer, ok? Então, eu primeiro, né, eu tenho por hábito, quando o mediador diz, eu gostaria que as partes falassem, tal, eu deixo a parte falar, aí a parte vai engasgar, né? Eu falo assim, doutor, né, eu não gostaria, só título de colaboração, porque o meu cliente está nervoso, aí eu começo a falar, não tenho resistência no sentido, doutora, fica quieta agora, não, só quando é conciliação ou quando quem faz não é preparado, tá? Porque eu já recebi elogios, né, de pessoas que são mediadores, que assistiram a mediação e disseram, Rogério, que bom que todo advogado fosse assim. Não porque eu seja boa, não, quer dizer, procuro desenvolver, praticar bem, de maneira positiva, o meu ofício. Mas é porque eu tenho conhecimento do que é a mediação, né? Então, eu já vou com aquele espírito de colaboração. Não significa que eu vá forçar meu cliente a fazer acordo, jamais. Não podemos fazer isso. E aí, se ele não estivesse certo do que quer, devemos nós falarmos, olha, muito embora. Isso é o caso, obviamente. Eu entendo que fosse conveniente, o acordo seja plausível, eu não posso forçar o meu cliente, que está ainda reticente. E aí que vem a figura do advogado. Ele precisa amadurecer, ele precisa pensar. Podemos suspender a sessão designando uma nova data? Gente, eu já fiz isso. E aí, na segunda data, pronto, fizemos um acordo, tá? Então, o advogado é bom para isso. E o advogado que trabalha de maneira positiva na conciliação, na mediação, é visto com bons olhos perante o juiz, tá bom, gente? Muito bem. Bom, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui para vocês. O negócio é o seguinte, a parte, né, que não pode comparecer, ela pode ser representada por um preposto. Só tem um detalhe, não pode advogado configurar as duas situações, ser preposto e ser advogado, tá bom? Tem que ter uma outra figura aí, tá? Uma outra pessoa que venha representar, tá certo? Professor, uma dúvida só. Pois não. Na conciliação, então, como a senhora já citou, ocorre lá na fase da petição inicial, que a parte, se ela não manifestar o interesse, o juiz entenderá que há interesse da audiência de conciliação. Beleza. E se ele citar lá que não, na petição inicial, que não há interesse, beleza, aí não tem audiência de conciliação. A mediação, ela
A senhora falou que ela só ocorre quando as partes se conhecem na mediação? Não. É a audiência de conciliação e mediação, tá? Tá. Na verdade, é o seguinte, é a técnica aplicada. Porque a gente não consegue, é assim, o momento vai ser exatamente esse, no começo do processo, tá? Lembrando que nada impede das partes, em qualquer momento do processo, fazerem uma composição, tá? É até muito comum os juízes, antes, aliás, é texto de lei até, antes de fazer a audiência de instrução, abrir a oportunidade para as partes se comporem, tá? Para as partes se conciliarem, tudo bem? Tem processos infindáveis que os juízes também marcam, às vezes, uma conciliação. Tem juiz que está com, principalmente na área da família, né? Que está com mediadores bacanas e marcam sessão. Aqui em São Carlos teve um juiz, eu não sei se ele estava implantando um projeto, funcionou ou não, ele convidou as partes de um processo em que eu atuava a fazer um cursinho no fórum, tá? Porque também hoje está muito em alta o direito sistêmico, o tal do direito sistêmico, e fica um nichozinho aí para vocês também atuarem no direito, tá? E vai auxiliá-los bastante. E se vocês colocarem no Google, vocês vão verificar, acho que passou até no Fantástico já, alguns juízes, né, que praticam, né, esse direito sistêmico como uma forma de fazer com que as partes cheguem num acordo, tá? O direito sistêmico, eu não vou conseguir falar para vocês com propriedade, porque eu não estudo essa área, tá? Eu tenho uma simpatia por ela, mas eu não aprofundei os meus estudos com o direito sistêmico. Então, eu não gostaria de cometer gafe para vocês. Mas a ideia, bem a grosso modo, é criar um campo magnético. É a mesma coisa do... a mesma coisa, não. É algo parecido com a... Ou se não for isso daí, é isso que eu não consigo falar com vocês com propriedade. Não sei se vocês já fizeram constelação, tá? Mas, assim, abre-se um campo magnético para as pessoas, né? E aí as pessoas começam a pôr para fora, externar, né? Aquilo que está no inconsciente delas, aquilo que elas não conseguem enxergar, não conseguem sentir, não conseguem ver, mas que está ali, ó, perturbando a cabeça delas, tá? E quando se põe para fora, quando a pessoa consegue entender aquela situação, ela fica mais propensa, obviamente, a se compor. É mais ou menos por aí, tá? Fica para quem tiver curiosidade, e eu acho válido isso, vocês terem este contato com o direito sistêmico, porque isso está muito em alta, tá? Porque o direito sistêmico, ele vai de encontro, assim, né? De braçada com a conciliação, tá? Com o espírito conciliador e mediador. Eu só não sei se eu consegui tirar a sua dúvida. O momento para essas audiências é este, para esses métodos é esse, tá? Só vai ser realizado, né, a conciliação ou a mediação. Qual é a técnica que eu vou usar? Depende do caso concreto, tá bom? Vai depender aí do caso concreto. Gente, quais são os princípios, né, da nossa mediação? Qual o princípio, os princípios que norteiam aí a mediação? Gente, a mediação, ó, estamos falando lá do artigo 334 e seguintes, tá? Do Código de Processo, que depois eu gostaria que vocês dessem uma lida. 334 e seguinte, e só 334 do Código, tá? No capítulo 5. Gente, quais são os princípios que norteiam a mediação? O primeiro é o princípio da imparcialidade. Quando eu falo para vocês
no princípio da imparcialidade, significa dizer, né, que o mediador ele não deve pender nem para um lado, nem para o outro. Né? Ele precisa ser imparcial, assim como é um juiz. Só que o mediador, ele não é um juiz e nem deve ser o mediador, nem deve ser o juiz, tá certo, pessoal? Bom, além dessa questão de não pender nem de um lado nem do outro, e aí eu acho até graça, porque se vocês conversarem com algumas pessoas que fizeram, né, participaram das sessões de mediação, principalmente homem, imagina que não pende nem para um lado para o outro. O mediador foi totalmente favorável para minha ex, aquela sem vergonha, fez isso, não deixou falar, papapá, né? Enfim, mas o fato é que não pode ser, tem que ter essa imparcialidade, não pode pender nem para um lado nem para o outro, né? A técnica da mediação é buscar fazer com que a resposta do litígio saia das próprias pessoas, tá? Envolvidas, tá? E para fazer isso, a gente precisa ir induzindo, e cutucando e buscando, tá bom? Bom, mas quando eu também falo em imparcialidade da parte do mediador, eu também quero dizer que este mediador, para ele ser imparcial, ele não pode ser o promotor que atua no processo, ele não pode ser o juiz, como eu já havia dito, e não pode ser o advogado das partes. Não pode, tem que ser um terceiro, uma qualquer outra pessoa que nenhuma dessas, tá? Porque senão elas não vão ser imparciais. Tudo bem? O próximo princípio da mediação é a independência, tá? Por que é a independência? Porque o mediador não pode estar vinculado às partes. Tem que ter independência para falar, tem que ter liberdade para falar aquilo que ele quer. Se ele é vinculado a uma parte, ele não pode advertir a parte que ele defende, tá bom? É nesse sentido, tá? Gente, o mediador ele tem autonomia e aí vem um princípio, hein? Confidencialidade. Ó, para ser mediador, aliás, não precisa ser para ser mediador, não, até para ser advogado. Não pode ser boquinha mole, tá? Sabe o que a gente com boca mole? Fofoqueiro que fala, tá? O que acontece dentro do escritório morre no escritório, tá? Devemos preservar as partes. Aí você, mas professora, você adora trazer casos concretos? Claro, eu trago. Só que quando eu trago caso concreto, eu nunca identifico quem é a parte. Eu nunca falto com respeito. Às vezes, eu até dou uma mudadinha na história, de leve, para não haver identificação, tá? Eu tomo muito cuidado, tá? Por exemplo, tem clientes meus que são amigos, já fiz divórcio, eu nem abri a boca de que eu fiz o divórcio. Lógico que eles se falam entre si, mas eu não dou margem para que o outro veja assim, divorciaram, o que ele pôs na contestação, o que eles falaram sério, que foi? Eu não dou margem, tá? Então, a confidencialidade, é um dever, tá? E o mesmo para o mediador. O mediador ele não deve sair falando por aí o que se ouve, porque, principalmente nas relações familiares, existem histórias que são bastante cabeludas, existem histórias que são muito pesadas, tá? E aí nós precisamos atuar sempre com um pouquinho de sensibilidade, tá? Nessas situações. Tudo bem, gente? Bom, então, aquilo que foi dito na audiência, a gente não pode, né, sair aí falando, e também se é confidencial, ele também não vai, né, ele pode zelar aí pelo que foi dito em algumas outras situações nos autos, tá bom? Bom, informalidade. A audiência, ela é informal. O que eu quero dizer com isso? A informalidade significa que não tem aquela, não há aquela regra. Primeiro ouve-se o autor, depois ouve-se o réu, depois ouve-se as testemunhas. Não, tá?
É uma mesa redonda, é um diálogo, como se estivesse tomando num café, uma cafeteria, tá certo? Lógico que tem ordem, né? Senão a coisa não anda. Mas ela é informal, então pode o advogado falar, a parte pode falar, o mediador pode fazer sua parte falar também, tudo bem? E é oralidade, né? Ela é marcada, obviamente, pela oralidade. E se ela for frutífera, os termos dela serão reduzidos a turno, tá bom, gente? Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, pessoal, feito isso, em sendo frutífera a audiência, nós teremos, então, que ela vai ser posta a termo, levada para o juiz homologar, e aí o que esta conciliação homologada pelo juiz vai ter força, né? É aquilo que vale, é uma sentença que constitui um título executivo, tá bom? Agora, se frustrada a audiência, né, a tentativa de conciliação, ou se ela sequer tiver sido realizada, o réu poderá adotar 3 atitudes. O réu pode ter 3 comportamentos, tá? O primeiro comportamento é o de nada fazer. É deixar fluir em branco o seu prazo para oferecer defesa, tá? Ele não oferece defesa. Ele deixa fluir em branco o seu prazo. Ele ignora. O réu, ele pode oferecer defesa, tá? E a defesa, antigamente, não tinha vários tipos de defesa apresentados pelo réu. Hoje, o que nós temos é a contestação, tá? Alguns outros incidentes que o réu poderia apresentar quando do prazo da contestação deixaram de existir e passaram a ser aglutinados em preliminar de contestação que nós vamos falar, tá bom? Então, o réu ele pode contestar e, além do réu contestar, o réu também pode reconvir, tá? Também poderá reconvir. A reconvenção nada mais é do que, naquela mesma relação processual, o réu fazer pedido em face do autor, quando, obviamente, estiver vinculada aos mesmos fatos que levaram à inicial, tá? A propositura daquela ação. Gereal, explique-se melhor. Tá, explique. Por exemplo, houve uma batida de trânsito aqui na minha cidade, cheio de rotatório. Sabe aquelas rotatórias que a gente não tem pare, aí é confuso, ninguém sabe onde que tem que parar e papapá? Então, aí houve uma colisão e o meu cliente entendeu que o culpado era lá o fulaninho. E entramos com a ação. Aí o fulaninho entende que naquele fato, naquele dia, naquela colisão, quem foi o culpado foi ele, mas foi o meu cliente, tá? Porque o meu cliente é que não observou o fato, tá? Então, ao invés de propor uma ação autônoma, ele acaba apresentando a reconvenção, tá certo? A reconvenção. Bom, pessoal, o objetivo nosso, né, agora, é estudar essas situações, é estudar a contestação, bem como estudar a reconvenção, certo? Bom, agora vou tocar um pouquinho. Existe um ponto da matéria que eu queria trazer um outro braço para vocês, mas eu acho que eu vou encaixar depois, tá? Depois da contestação, quero falar um pouquinho sobre as tutelas provisórias. Mas vamos continuando com a nossa história, e eu deixo as tutelas para falar quando do saneamento do feito, antes do saneamento do feito. Ela está aqui avulsa, que antes eu falava, mas enfim, vocês eu acho melhor mudar um pouquinho a ordem das coisas. Vamos falar então agora sobre a contestação, tá?
Só para contextualizarmos a contestação, eu preciso que vocês se recordem que ainda estamos na primeira fase processual, isto é, fase postulatória. Bom, gente? Ó, o prazo para o oferecimento da contestação deve ser de 15 dias. O prazo para o oferecimento da contestação, se vocês quiserem anotar, deve ser de 15 dias. Tá, legal, Rogéria, mas 15 dias contados de quando? Quem vai dizer o 15 dias contados de quando é o artigo 335 do Código de Processo Civil, tá? Vejam lá. O réu pode oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias. Gente, leiam aí, 15 dias úteis, tá bom? 15 dias úteis, cujo termo inicial será a data. E aqui que eu preciso da atenção de vocês. Da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão da conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo não houver autocomposição. Tudo bem? Resumindo, o que o legislador quis dizer, a audiência de conciliação frustrada. Não rolou. Rolou a audiência, não rolou a conciliação, tá? A composição. Mais do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu quando ocorrer a hipótese do 334, parágrafo 4º, inciso 1. Quando ele fizer a petição. Ele peticionou. Eu não tenho interesse na audiência. Ele dará-se-á início à contagem do prazo para o oferecimento de sua defesa. Tá? E previsto no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos, tá? De acordo com o modo como foi feita a citação. Vejam o que fala o 231. O 231 fala o seguinte, ó, da data da juntada do AR, quando a citação foi feita pelo correio, da data da juntada do mandado de citação, quando a citação tiver sido realizada pelo oficial de justiça. Olha o que fala, então, o 231 do nosso código. Salvo disposição em sentido contrário, considera-se dia do começo do prazo a data da juntada dos autos do aviso de recebimento quando a citação ou intimação for pelo correio. Tudo bem? Então, juntou o AR no processo, deu-se início ao prazo. Data da juntada dos autos do mandado do cumprido, quando a citação ou a intimação foi por oficial de justiça. Houve a juntada do oficial de justiça, deu-se início ao prazo. A gente sempre tem que acompanhar, tá? As datas das juntadas desse documento no processo para saber quando que dá início ao prazo dos 15 dias da nossa contestação. E data da ocorrência da citação da intimação, quando ela se der por ato do escrivão, do escrevente da secretaria, tá? E dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação e intimação for por edital. Tá bom, gente? Legal. E do dia útil seguinte, a consulta ao teor da citação e intimação ao término do prazo, para que a consulta se dê quando a citação ou intimação for eletrônica, tá? Clicou lá na eletrônica, no dia seguinte teremos, então, o início do prazo da nossa intimação. Tudo bem? Legal. Pessoal, o artigo 331, parágrafo 1º, ele fala, né, do início da contagem do prazo quando estivermos diante de um litisconsórcio passivo. O 331, ele fala o seguinte, quando estivermos diante de um litisconsórcio passivo, a contagem do prazo terá início após a citação de todos os litisconsórcios, tá? Depois de citados todos os litisconsórcios. 231 que eu falei para vocês, né? Parágrafo 1º. Vejam lá o que diz o 331. Só que é muito importante, ó. Nas causas não é 31 não, gente. Eu acho que eu estou enxergando errado. Espera um pouquinho. Deu pane aqui.
Não, não é 231, não. Hum. Ai, gente, eu preciso dar um... Ah, é 231. Desculpem. É o 231. Perdão. É que eu não entendi minha letra aqui. Espera um pouco. Aqui. 231, me desculpem, parágrafo 1º. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos 1 e 4 do caput. Tá bom? Tudo bem? Acontece que é isso, do caput, tá? Legal. Joia, pessoal. Então, ó, quando tiver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar vai corresponder à última data, a última das datas em que se refere o inciso 1 a 4, ou seja, da data da juntada dos autos avisos de recebimento, da juntada do mandado e da ocorrência da citação. Tudo jóia? Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, vejam vocês, quando pensamos em contestação, o que vem à nossa cabeça é oferecer, né, apresentar fatos que acabem, de certa forma, rechaçando, né, se contrapor, né, o ato de se contrapor à pretensão do autor e até aos pontos, né, arguidos pelo autor. É, portanto, um ato de desacolhimento daquilo que é arguido pelo autor na inicial. Como consequência disso, a citação, a contestação, ela tem como característica, ela é eivada, melhor dizendo, pelo princípio da especificidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para vocês que quando nós formos elaborar uma contestação, nós vamos precisar especificar, melhor dizendo, nos contrapor a todos os fatos trazidos na inicial, sob pena de confissão, tá? Do ato daquele fato ser incontroverso. Quando era estagiária, eu sempre falo isso para meus alunos, né? Só que eu não entendi por que a pessoa com quem eu fazia o estágio dizia isso. Hoje, obviamente, eu entendo. Ela falava assim, ó, estagiário, quando você for contestar, você tem que contestar parágrafo por parágrafo, ouviu? Parágrafo por parágrafo. Quando ela falava isso, eu lembro, eu era bobinha, era novinha, né? Eu falei assim, esse parágrafo eu contestei, esse parágrafo eu contestei. Mas por que ela falava isso? Porque o que ela queria dizer é que tudo que foi fato trazido na contestação, na inicial, eu tenho que debater para que o juiz não acolha. Se eu deixar de passar uma situação, entende-se que eu confesso que eu reconheço, tá? Então, só que entendo, vocês não precisam separar por parágrafo, é ideia por ideia. É pedido por pedido, eu tenho que debater todos os pedidos. Eu tenho uma ação dando material, dando moral. Eu só debati dando material, dando moral, me calei. Epa, eu que tenho que ir. O dando material não houve, mas moral houve. Entenderam? Então, muito cuidado. A contestação por negativa geral, ela até pode acontecer, ela é admitida, mas ela é admitida em caráter excepcional. Ela é admitida aquele que tem nomeado curador especial, né? Ao réu revel, né? Citado por edital, tá? Por quê? Como não se tem certeza de que ele foi intimado, de que ele tomou conhecimento que contra ele há uma demanda, para que não o impeça, né? não o tolha de ter o seu exercício do contraditório
assegurado, o legislador achou por bem nomear um curador especial, né, para defender os seus direitos. Então, o curador ele pode fazer uma negativa geral. Mas tomem cuidado, se negativa geral ele vai fazer no que diz respeito aos fatos. Se houver uma prescrição, ou se houver algum pedido contrário a uma lei, enfim, alguma situação, ele deve se opor a isso, tá? Senão seria meramente figurante. Tudo bem, gente? Legal. Gente, o artigo 336 do Código, ele traz o rol de conteúdos que devem ser apresentados na contestação. Quando a gente fala do que deve ser apresentado na contestação, e é aqui que eu estava dando uma olhadinha na hora para eu não me perder, acho que são 8h26, 8h27, eu vou deixar para a próxima aula, mas eu vou fazer uma prévia de que na nossa contestação nós podemos apresentar, fazer a nossa oposição nas matérias de fato, matérias nas questões meritórias, ou seja, os fatos propriamente dito, você fez isso, não fiz, enfim. E também, ou seja, da matéria discutida no litígio, né? Mas também as questões de natureza processuais, tá? É aquilo que eu costumo dizer, que questões de natureza processual é briga de gente grande, é briga de advogado, né? São falhas existentes ou irregularidades trazidas na inicial que podem pôr fim ao processo sem o julgamento de mérito, ou, ainda que não coloquem fim ao processo sem o julgamento de mérito, que o torne, que o retarde, né? Que é defesa de natureza dilatória, porque vai estender, vai atrapalhar o andamento do processo, tá? Retardar o andamento do processo, tá bom, gente? Bom, então nós temos as defesas de natureza meritória e processuais. A meritória é a matéria do litígio, aquilo que se está litigando, enquanto que as de natureza processual, né, são, então, aquilo que nós estamos estudando. É quando vocês vão verificar se o colega de vocês que está na parte contrária, né, que assiste a parte contrária, que representa, melhor dizendo, a parte contrária, assistiu ou não às aulas de natureza processual, as minhas aulas de direito processual, tá certo, gente? Bom, entendam vocês que a contestação, né, a defesa de natureza processual, ela deve vir antes, isso é uma questão técnica, das questões meritórias. Então, nas aulas de prática, vocês vão verificar que primeiro nós vamos falar de preliminares, que é a defesa de natureza processual, para depois, esgotada a processual, a gente passa para de mérito, tá? Por que isso acontece? Muito óbvio, porque dependendo do que eu alegar, eu tenho a extinção do processo sem o julgamento do mérito, né? Ou eu preciso regularizar, por exemplo, o valor da causa, eu preciso impugnar a gratuidade da justiça, né, concedida ao autor, porque ele, embora tenha uma fazenda, o juiz, sei lá, não sabia, desavisado, acabou concedendo a gratuidade, né? Eu preciso regularizar, já falei, a questão do valor da causa, eu preciso alegar incompetência do juízo, seja relativa ou absoluta, né? Sob pena se é absoluta, sob pena da invalidade do processo e da decisão, melhor dizendo, se for relativa, para que o juiz não se torne prevento, tá certo? Então, essas defesas, né, precisam primeiro ser arguidas, porque se acolhidas, o processo terá um rumo, né? A questão de mérito vai tomar destinos diferentes. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, são 8h30. Eu interrompo a aula aqui e na semana que vem a gente começa, então, a estudar o artigo 336 e seguintes do nosso código.
Tá joia, pessoal? E vamos estudar, então, as defesas. Aí a gente já vai falar em revelia, efeitos da revelia, fatos supervenientes. E a matéria vai, assim, vai caminhando de uma maneira bastante interessante, tá bom?